Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Délio e eu vim falar hoje pra vocês um tema que eu acho muito bacana, muito controverso, muito polêmico, tem vários assuntos aí por trás disso, mas eu vou trazer meu ponto de vista mais biológico, tá? E pra gente pensar um pouquinho. Délio, devo adubar as minhas orquídeas? Preciso adubar as minhas orquídeas? Elas precisam de adubo? Sim, todas as plantas precisam de adubo. Obrigatoriamente, se você cultiva uma orquídea na sua casa, se você cultiva uma orquídea na sua casa, você quer que ela sobreviva, se desenvolva e floresça, seja lá como for, você é obrigado a fornecer adubos para ela. Por quê? Os adubos eles funcionam como alimento, tá? Os adubos eles são parte do alimento e não só alimento. Eles fazem parte da estrutura das plantas, certo? Do que as plantas são feitas? A base da estrutura de uma planta é feita de carbono. Carbono, mas ela tem vários outros tipos de elementos químicos que compõem a estrutura delas. Assim como nós, que também somos compostos por elementos químicos, as plantas são. Então nós temos elementos químicos chamados macro e micronutrientes, os quais todos são obrigatoriamente que tem que fazer parte da vida da planta. Em algum momento da vida delas, elas têm que ter acesso a absorver e armazenar esses nutrientes, certo? Eu não vou me deter agora em falar quais são os elementos químicos, mas nitrogênio, fósforo e potássio são os básicos, os básicos, os básicos. Cálcio, magnésio também, enxofre, enfim, tem uma série de elementos químicos. Outro dia eu trago aqui quais são eles e algumas informações sobre o que eles fazem nas plantas, certo? Mas os elementos químicos eles compõem a estrutura da planta. Então eu vou trazer aqui, eu tenho uma planta, isso aqui é uma Phalaenopsis, tá? Tá se desenvolvendo nessa madeirinha aqui. Então, isso aqui é elemento químico. É carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, essas coisas estão aqui dentro da planta. Eles não só estão girando dentro da planta e se mobilizando, nem todos são móveis dentro da planta, nem todo elemento químico se consegue se mobilizar muito bem dentro da planta, mas todos eles fazem parte da estrutura vegetal. Então o que tu está olhando aqui são elementos químicos, certo? Os elementos químicos que compõem os elementos orgânicos, né? Os inorgânicos compõem os orgânicos, que são essas plantas aqui. Isso aqui é uma planta. Para a tua planta existir, ou seja, essa aqui foi a última folha dessa Phalaenopsis que se formou. Se eu não tivesse dado adubo nenhum para essa Phalaenopsis, essa folha não tinha como existir. Não tinha como existir, porque de onde que vai sair o elemento químico? Entendeu? Então, assim, tem alguns elementos químicos que em baixa concentração vêm na água da torneira. Então, alguns elementos químicos vêm já na água de torneira, se você usa. Alguns elementos químicos vêm na água da chuva. Então, se tu rega tuas orquídeas com água de chuva, legal. Tem alguns elementos que estão ali. Então, tu pode armazenar, por exemplo, água de chuva. Recolhe ela, por exemplo, do telhado, usando uma calha e algum tipo de bombona, uma bacia, um balde, seja lá como for. E fornece aquilo ali para tua planta. Se tu não tem possibilidade de usar água de chuva, e mesmo tendo a possibilidade de usar água de chuva, use algum tipo de adubo para sua planta. Por quê? Para ela poder formar então a estrutura dela e fazer todas as funções metabólicas, desde respiração, produção de enzimas para degradação de algumas estruturas, e também para essa planta conseguir se desenvolver. A orquídea se nutre da fotossíntese. A fotossíntese fornece açúcar. A fotossíntese que fornece açúcar. A água e o gás carbônico, né? A água da rega e o gás carbônico que ela absorve via estômato. Os estômatos são poros que tem na face abaxial da folha das orquídeas. Abaxial, quando eu falo, é a parte de baixo da folha da orquídea, tá? Na face abaxial, que é a parte de baixo da folha da orquídea, tem uma série de poros chamados estômatos. Por esses estômatos passa um gás carbônico. Ele entra dentro da planta. O gás carbônico e a água dentro da planta, através do processo de fotossíntese, que a gente chama, ele produz açúcares. Esses açúcares, quando a planta quebra os açúcares, eles disponibilizam energia para que essa planta consiga se desenvolver. Mas o açúcar da fotossíntese é energia. Não só de energia vive uma planta, ela precisa dos elementos químicos para fazer as outras funções metabólicas, certo? Então, assim, se a tua orquídea está se desenvolvendo dentro da tua casa, num vaso, num pedaço de madeira, como esse aqui, por exemplo, tu tem que fornecer algum adubo para ela, tá?
Então, em cultivo artificial, que a gente chama, tem que fornecer adubo para tua planta, obrigatoriamente. Ah, Adélia, mas lá na natureza ninguém dá adubo para a planta. Dá sim. Todos os elementos químicos que estão no solo, já que a orquídea epífita, no caso de uma Phalaenopsis, por exemplo, uma Cattleya, um Oncidium, que estão vivendo em cima da árvore, como elas não enraizam diretamente no solo, e no solo que a maior parte desses produtos químicos, esses elementos químicos estão retidos, como é que elas obtêm esses nutrientes? As raízes das árvores que são terrestres absorvem os elementos químicos, eles são transportados via xilema, xilema é um vasocondutor, vai lá para a copa da árvore e faz parte das folhas, eles passam a fazer parte da composição das folhas, dos galhos, dos frutos, das flores, etc. Quando então aquelas folhas, os frutos e as flores, etc., são abortados pela planta, eles são liberados pela planta, isso é matéria orgânica. A matéria orgânica vai fazer o quê? Ela cai da árvore, ou escorre pelo tronco. Essa matéria orgânica caindo aqui no meio dos galhos, das raízes e da folha das orquídeas, entra num processo que a gente chama de degradação, ou seja, ocorre a degradação da matéria orgânica, que é mediada então por micro-organismos, né? E a ação do tempo também, da própria água, do sol, enfim. A partir disso, ocorre um processo que a gente chama de mineralização, e a mineralização é o que disponibiliza, então, os elementos químicos que estavam na matéria orgânica na forma de minerais e sais para que essas plantas consigam absorver. E, portanto, absorvendo lá pelas raízes e também pelos caules, né? A maior parte pelas raízes das orquídeas, eles podem, então, fazer parte da composição dessas plantas e também fornecendo esses nutrientes necessários para que elas possam se desenvolver, tanto germinar, crescer, florescer e se reproduzir. Certo? Tá dado o recado? Quer mais saber mais alguma coisa? Escreve aqui nos comentários, curte, comenta esse vídeo e manda para alguém que você acha que pode gostar, certo? Eu vou estar compartilhando outras informações aqui no canal. Um beijo e até já!